O nosso convidado é o deputado estadual, líder do governo na Assembleia, Rinaldo Modesto. Deputado, o governo ele vai diminuir aí o ICMS do diesel. E nas bombas, o valor também será reduzido? Claro que nós sabemos que é este o interesse e o objetivo do governo. Mas nós vamos conseguir isso. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. João Madureira, Raul, a nossa charada, minha filhota aqui, Lorena, e ao nosso querido Cacá e a todos os ouvintes. Prazer grande, Marcos, estar aqui mais uma vez com vocês, falando com seus ouvintes. Esse é um projeto de coragem do governador, no momento em que o Brasil vive numa crise, numa recessão, milhares de pessoas sendo desempregadas, e é de praxe nesse país, que é um dos maiores, que na área da carga tributária, né? Sim. O governador terá tido a coragem de, depois de mais de 20 anos, né, que esse segmento tão importante no Mato Grosso do Sul, que trabalha na área do transporte, de reivindicar a diminuição da alíquota de 17 para 12 do óleo diesel. E ele colocou isso, nós votamos ontem em primeira, e o grande desafio, Marcos, na verdade é aquilo que você disse, é permitir com que o consumidor, que, né, realmente sinta isso no bolso. E por isso é que nós, né, fizemos essa parceria aí com o pessoal do Simpetro, o pessoal do transporte, né, o Sete Logo, e além disso criamos uma comissão para estar acompanhando, né, para que realmente o objetivo seja alcançado. É um projeto que tem prazo para terminar, de 6 meses, vai ser a partir de 1º de julho até 31 de dezembro, e a gente espera poder alcançar esse objetivo. Se a gente aumentar aí 30%, né, no consumo, a gente terá condições de superar essa receita que ele está deixando de ter nesse momento. E com isso nós vamos permitir a competitividade. Nós estamos aqui próximo de São Paulo, lá é 12, Paraná também é 12. O que acontece? Os caminhoneiros abasteciam lá do outro lado, ainda traziam mais um outro tanque, né, trazendo peso, né, que poderia ser revertido até em carga, e aí trazendo um prejuízo de forma considerável aos cofres do Mato Grosso do Sul. Quer dizer que deputado, que se aprovado, né, o governo deu um prazo de 6 meses. Né? Se aprovado isso aí, naturalmente continua, o governo mandaria um outro projeto, né? Exatamente. E se caso e se não der certo, volta, né? Porque aí o governo não pode, o Estado não pode perder receita, né? Mas o pessoal do Simpetro, o Shiraí esteve participando, o pessoal está muito motivado. E nós temos que trabalhar, Sérgio, porque o que justifica você ter aqui tem lugar que o preço do exemplo da gasolina é 2,88. Você vai aqui em Sidrolândia, está acima. Dourado chega a 3,60. Ou seja, então tem alguma coisa que não está batendo. Então, na medida que o Simpetro, que cuida de todos os revendedores, né, esse sindicato vem estar acompanhando, e se nós tivermos aí um preço paritário, todo mundo ganha com isso. Então, esse é o objetivo, é ganhar na rotatividade. E o governador Reinaldo Azambuja, quando eleito deputado junto comigo, em 2006, uma das primeiras audiências nossa, juntamente com o Simpetro, foi trabalhar nessa linha. Então, esse grupo, esse segmento esperava isso há quase 20 anos, e o governador, em que pese, como eu disse, no momento de recessão, no momento de crise econômica que o Brasil vive, ele teve a coragem, na contramão de tudo isso, de permitir com que nós façamos com que todos possam consumir mais, mas com preço menor. E na medida que todo mundo participa, todo mundo ganha. Esse é o objetivo do projeto da redução da alíquota de 17 para 12. Que quando de 17 para 12, se você vê 5% de 17, são dá 34%. Então é um número considerável. Deputado Rinaldo Modesto, nós sabemos, não é, que além de trabalhar aí para os 79 municípios, atendendo prefeitos, vereadores e a população com indicações, projetos, agora também o senhor precisa fazer o meio de campo entre os deputados e o governo. Como é que está o trabalho do líder do governo na Assembleia Legislativa? Marcos, eu por onde passei sempre tive bons relacionamentos, como líder de bairro, como vereador e como deputado estadual. Graças a Deus eu sempre me dei bem com todo mundo, inclusive com a própria oposição, e a gente tem conseguido, né, fazer essa interlocução com o governo, e eu acho que você, quando com sabedoria e com humildade,
você consegue permear em qualquer segmento, em qualquer setor da nossa sociedade. E lá na Assembleia Legislativa, todos os deputados estão comprometidos com esse momento que vive o nosso país, o nosso Estado não é diferente. E eu acredito que isso, quando você vê a situação com dificuldade, as pessoas do bem se unem em torno de um projeto coletivo. Eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer essa interlocução e estou lá. Esses 6 meses do governo Reinaldo Azambuja, como é que está a situação, como é que pegou o governo e de que maneira melhorar, já que nós sabemos dessa crise nacional, né? E aí, claro, afeta governo, afetam as prefeituras, mas nós estamos percebendo que o governador Reinaldo Azambuja trabalhando e já colocando o seguinte: a obra aqui nós vamos terminar, não vai ficar obra inacabada nesse nosso estado, não. O que é importante, independente de governo, eu acho, porque se perde muito mais quando a obra fica inacabada, não é? Com certeza, perde todo mundo, né? Nós temos aí obras inacabadas de outros governos, né? E o governador Reinaldo Azambuja quer realmente terminar tudo isso, né, durante esse mandato dele. E que pesa as dificuldades, Marcos, o governador Reinaldo assumiu num momento difícil, né? Você vê que no período da eleição, os debates que você via em nível nacional, estava tudo bem, não tinha inflação, não ia aumentar a gasolina, não ia aumentar o gás de cozinha, não ia aumentar nada. E não ia nenhum trabalhador ia perder os seus direitos. Uma semana depois, aconteceu tudo aquilo que o Brasil inteiro está sabendo. É o ajuste fiscal que, na verdade, está arrochando aí, sobretudo os mais carentes, né, os trabalhadores assalariados. E o governador, em que pese tudo isso, ele tem tido um trabalho com muita firmeza, tem uma equipe competente, né, o seu secretariado, e vejo alguns avanços, né, principalmente na área da saúde, que foi elencado na nossa campanha como a prioridade número 1. E o governador Reinaldo Azambuja está primando com esse compromisso de zerar essa demanda reprimida, que só na área de cirurgia de vista, a catarata, que afeta sobretudo as pessoas de uma idade um pouco mais madura, né? Tinha 10.800 na fila. Ou seja, então, nós já fizemos 3 ações, uma na região norte, sediada em Coxim, e deixando ali um legado, que não adianta você acabar com a fila e depois não dar o suporte para que as pessoas que futuramente venham precisar de um atendimento, e aí se torna uma outra fila, forma outra fila. Por exemplo, na região norte, se você for olhar pelo Ministério da Saúde, para você ter um sistema de nefrologia, para atender as pessoas que precisam da diálise, teria que ter uma população de 150 mil. É o que preconiza o encaminhamento do Ministério da Saúde. Aquela região toda ali do entorno, região norte, dá 90 mil. E mesmo assim, ali as pessoas que vinham a Campo Grande 3 vezes por semana, dando quase 1.800 quilômetros entre idas e vindas, hoje o pessoal vai poder fazer ali. A questão da tomografia, ficou um tomógrafo lá. Então, o governador Reinaldo Azambuja, ele realmente está colocando em prática aquilo que ele pregou na sua campanha. A segunda foi na região de fronteira, mais de 48 mil procedimentos. E a terceira foi em Três Lagoas. Eu tenho até aqui uma foto, uma coisa interessante, de um garoto que sofria bullying na escola por ter um estrabismo acentuado. Um garoto de 12 anos. Você sabe o que leva à questão do bullying. O cara tanto pode matar, como pode chegar, infelizmente, até o suicídio. E esse garoto há tanto tempo esperando. Vimos relato de senhores e de senhoras que estavam há 8 anos. No caso de Ponta Porã, um senhor com mais de 60 anos, há 12 anos, Sérgio. Como que pode justificar alguém há 12 anos, no momento mais vulnerável da vida, quando precisa de uma intervenção cirúrgica, que contribuiu com seus impostos, com o suor do seu trabalho, ao longo de uma vida, e ficar há 12 anos esperando a cirurgia? Então, algumas pessoas criticaram, mas o governador Reinaldo colocou como prioridade 1, saúde, e realmente está indo muito bem. E na área da segurança também, mais de 1.000 soldados já foram convocados, né? Agora tem também os policiais civis sendo chamados. Então, eu acredito que, em que pesa as dificuldades que passa o Brasil inteiro, Mato Grosso do Sul, nós estamos dizendo que é maior do que a crise. Eu não tenho dúvida que, com a graça de Deus e com o apoio de todos os segmentos da nossa sociedade, da classe política, quer seja municipal, estadual e da bancada federal, nós haveremos
temos é de superar esse momento e de promover aí a qualidade de vida e realmente permitir com que todos os nossos irmãos sul-mato-grossenses possam viver em paz. Deputado, o próximo evento político do Brasil é a sucessão municipal. Há toda uma vantagem, né? Grande vantagem para a oposição, ou para a atual situação no estado de Mato Grosso do Sul, no caso do PSDB, em ampliar bastante sua bancada, até porque vai ter um discurso muito fácil, né? Discurso simples e assimilável de oposição com a grande crise brasileira e tal. O partido recentemente renovou a sua diretoria no Estado, a sua executiva no Estado, e o partido tem a estratégia para essa eleição municipal, sobretudo nos grandes centros como Dourados, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, né? Onde o partido ainda não detém o poder? Sérgio, eu sou um cara que sempre você é testemunha ocular e epidérmica do que eu vou dizer, que sempre defendi candidatura própria. Partido que não coloca o time em campo, ele está fadado a perder a sua torcida. Eu fui voto vencido em 2008, né? Em 2012, se você lembra que eu era suplente de deputado e corri o risco de ficar sem o meu mandato e defendendo a candidatura do Reinaldo Azambuja, e muitos não acreditavam, falavam que o cara era da Roceiro, que era patrão de fazenda, que não era, aliás, o único que era de Campo Grande. Olha só como as pessoas, é interessante, né? O único que realmente nasceu em Campo Grande é o Reinaldo Azambuja. E por detalhes de pesquisas que você acompanhou tudo, né? As pesquisas erraram 100%, mas não diz que a magia é de 2 para cima e 2 para baixo? Aqui errou 100%. Tudo bem, então eu estava realmente correto com aquilo que eu pensava. Em relação a 2014, eu era um dos únicos deputados que defendia a candidatura do governador Reinaldo. E Delcídio com 62% no mês de março. Deu no que deu, ele é governador. Então, eu fico feliz porque na democracia, Sérgio e Marquinhos e você que nos ouve, a alternância de poder é fundamental, um dos pilares basilares da democracia. Então, no Estado democrático de direito, mais do que nunca é preciso que nós coloquemos aí para a população, para as pessoas, alternativas. Então, é natural que nós, se depender de mim, se depender do encaminhamento da executiva nacional, nós haveremos de ter candidaturas, se possível, em todos os municípios, de forma muito especial na capital, em Corumbá, em Três Lagoas, em Nova Andradina, em Ponta Porã e na nossa, onde mais que está faltando aqueles grandes centros? Já falei todos, Dourados, né? Dourados. Agora com a vinda do Marçal Filho, que é um dos pré-candidatos ali, então uma das alternativas que nós temos do PSDB. Então, eu acredito que o momento é bom, até porque a vida ela é de ciclo. Aqui nós tivemos o ciclo, né, do Partido dos Trabalhadores, teve à frente do governo 2 mandatos, nós tivemos aqui o PMDB durante muito tempo, né, à frente tanto do governo do estado como da própria prefeitura, e que, diga-se de passagem, e que fizeram um bom trabalho. A gente tem que a gente tem que reconhecer. Campo Grande teve bons prefeitos, né, Sérgio? Você sabe disso. O Juvencio, o Lúdio Coelho, o André, o Nelsinho, o primeiro mandato dele foi muito bom, no segundo já não foi tão bom quanto o primeiro. Então eu acho que agora é o momento da população conhecer também, tanto na capital como nesses outros centros que eu referi, de ter uma oportunidade de ter a administração do PSDB. Sousado, promessa do governador de convocar os remanescentes. O que é isso? O que são os remanescentes? De que maneira vai ser convocado? Já foram convocados? Qual é a real situação? Porque todo mundo muita gente cobra. Olha, e os remanescentes? O governador prometeu chamar os remanescentes. Já foi chamado, existe ainda alguns a serem chamados. Qual é a real situação? Marquinhos, veja bem, segurança é fundamental e o governador está primando por isso, tanto é que nesse primeiro momento aí ele já convidou mais de 1.000 novos policiais civis e militares, e ontem ele autorizou a ampliação de mais 126 vagas para a PM, né? Uhum. Então veja bem, eu tive conversando tanto com o jurídico do governo do estado quanto com os representantes dos remanescentes. Há uma questão de interpretação jurídica que o jurídico
jurídico do governo entende que o remanescente tinha lá X vagas e mais tanto no edital. Então, esses, em tese, segundo a orientação o jurídico do governo, esses são os remanescentes. Acontece que passaram 2.000 e tantas pessoas. O que eu fiz como líder do governo? Qual que é a minha função? É de fazer interlocução. A semana passada, retrasada, melhor dizendo, eu articulei uma reunião com esses representantes dos remanescentes, com o representante do governo. E o que o Reinaldo me disse, o governador Reinaldo? Aquilo que for legal, ele vai fazer. E ele, não tenho dúvida, está certo, né? Aquilo que tiver legalidade, ele vai fazer. Então, este foi o encaminhamento que ele nos deu. Bem, assentamentos no nosso estado. Nós temos muitos assentamentos. Como é que o governo do estado está trabalhando nessa questão? A questão do assentamento, reforma agrária. Veja bem, eu sou oriundo de reforma agrária, viu, Marcos? Aliás, a única que funcionou no Brasil até hoje. O Sérgio Cruz conhece muito bem. A época de Getúlio Vargas. Nasci na 8ª linha. Foi a única reforma agrária até hoje que funcionou. O que eu vejo hoje, lamentavelmente, é uma favela rural. Eu tenho parentes que ficaram debaixo de lona há algum tempo e mais de quase que uma década e desistiram. Sérgio, as pessoas que estão assentadas hoje, muitos delas, se não fossem aposentados, morreriam de fome. Não funciona, você dá a terra para o cara e não dá a infraestrutura necessária. Então, você analisa bem como que está a questão do INCRA aqui no Mato Grosso do Sul. Eu até acho que ainda não colocaram o representante aqui. Então, isso é um absurdo. É brincar com as pessoas, sobretudo com as pessoas mais humildes. E é natural que nesse meio também tem pessoas que às vezes não têm a vocação, mas tem muita gente que tem a vocação, que não sabe fazer outra coisa, não lidar com a terra. Então, o que a gente percebe é que a reforma agrária nesse país, ela deixa e muito a desejar. E o governador Reinaldo Azambuja, Sérgio, e Marcos, ele tem todo o carinho, tem todo o respeito com esse pessoal, até porque quando foi prefeito lá em Maracaju, ele fez muito isso. E ele está com a Enevo Felini ali na Agraé, trabalhando na perspectiva que a gente permita essas pessoas realmente viver com dignidade. O Carlos o Carlos está pedindo para lembrar o deputado Reinaldo que um dos fundadores do PSDB do estado também foi um bom prefeito de Campo Grande, inclusive por 2 vezes, o Antônio Mendes Canales. Está aí então, Carlos, registrado. Com certeza, que leva o nome, né, da rodoviária de Campo Grande, que foi um grande prefeito. Um dos problemas mais graves, mais sensíveis de Mato Grosso do Sul é a questão indígena. Ontem já me parece que houve um conflito indígena lá em Coronel Sapucaia. O governador Reinaldo Azambuja, desde a campanha eleitoral, que ele tem mostrado preocupação com a questão indígena, inclusive criou, me parece, uma superintendência, uma subsecretaria para tratar da questão indígena ligada à Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. É a Silvana. Como é que o governo vai agir? Que você acha que o governo pode agir para que não haja mais conflitos, não, quando se agravem os conflitos em Mato Grosso do Sul? Sérgio, veja bem, você é testemunha também ocular. Quantas vezes, quantas audiências públicas com a presença do ministro aqui na nossa cidade. É uma brincadeira que se faz com a comunidade indígena, Sérgio. O artigo 232, me parece, da Constituição, que falava, 231, que falava sobre a questão do prazo, né? Do prazo para fazer as demarcações, até hoje não funcionou. Então, Sérgio, veja bem, o governo Reinaldo, ontem, inclusive, tivemos uma reunião sobre isso, muito preocupado com essa questão. Já pessoas que perderam as suas vidas, tanto do lado indígena quanto do lado do produtor, e nós agora estamos trabalhando com muito afinco. Não é só essa questão da demarcação indígena, isso é uma questão do governo federal. Agora, o que nós temos que fazer? Essa subsecretaria, Sérgio, nós estamos num trabalho muito forte com a comunidade indígena. Agora, em julho, possivelmente vai ser lançado um projeto chamado Rede Solidária, e o objetivo é atender as comunidades vulneráveis, e dentre elas, em primeiro lugar, é a questão indígena. Ou seja, é dar a essas pessoas a cidadania que elas merecem, é o respeito que elas merecem. E a gente vê, Sérgio, é o produtor rural que sofre de um lado porque não tem a segurança jurídica,
né? Porque tem o direito de propriedade, e do outro lado você vê o hipossuficiente, né? Como diz no direito, os mais frágeis, os coitados dos nossos irmãos indígenas, sofrendo também. Por quê? Porque ali há muito tempo eles estão, né? O avô, bisavô e tal, e a gente vê essa insegurança e sofre com isso o índio, sofre com isso o produtor rural e, consequentemente, toda a sociedade. Então, o governador Reinaldo Azambuja tem um trabalho firme, e o governo federal, Sérgio, tem que fazer valer aquilo que é legal, e que até hoje, infelizmente, brinca, usa FUNAI, usa o CIMI, e a gente acaba vendo as pessoas sofrendo. Crianças, né, sendo assassinadas, alcoolismo na comunidade indígena. Então, o trabalho social, que inclusive passa pela Secretaria da Rose, é de permitir com que haja um trabalho ali com toda a comunidade indígena, dando a elas realmente a tranquilidade, a formação, o respeito que na verdade ela merece. Portanto, o governador Reinaldo, também sensível a essa questão social, possivelmente agora em julho, será lançado esse projeto chamado Rede Solidária, com a participação, Sérgio, do Sistema S, da Associação Comercial, de todas as entidades que representam a nossa sociedade, porque chama-se Rede Solidária. Isso no Rio Grande do Sul funciona muito bem. Nós precisamos fazer isso, Sérgio. O poder público, sozinho, já está provado que ele não dá respostas 100% para as demandas sociais. Portanto, é preciso que a quatro mãos a gente venha realmente promover aí a qualidade de vida e o respeito que essas pessoas tanto precisam. E os nossos irmãos indígenas, nós temos que tratá-lo dessa forma, sabe, Marcos? Com respeito. Infelizmente, muitos e muitos anos foram tratados como massa de manobra. Essa é a grande verdade. E o governador Reinaldo Azambuja, a Rose à frente dessa secretaria, que tem tudo a ver, porque está lá, né, junto com direitos humanos, de fazer esse trabalho de inclusão social, de qualificação, porque o jovem índio, Sérgio, não pode caçar. Bom, aliás, não pode caçar onde? Pescar onde? A realidade hoje é diferente. Nós temos que fazer a inclusão social e dar qualificação para essas pessoas que são importantes no contexto do nosso estado e do nosso país. Deputado estadual Reinaldo Modesto, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Continue trabalhando pelo estado, né, pelos 79 municípios e fazendo aí esse meio de campo, essa interlocução entre governo e Assembleia Legislativa. Nosso muito obrigado, uma excelente semana, já que nós estamos na quinta-feira, já para o final de semana aí, né, que tenho certeza que na próxima semana muito trabalho na Assembleia Legislativa. Eu agradeço, Marcos, de coração, mais uma vez por ter nos convidado, o Sérgio Cruz e a todos os ouvintes. Nosso muito bom dia e que Deus nos abençoe e que no espaço curto de tempo nós venhamos superar essa crise que hoje afeta os quatro cantos desse país.